que a gente procura, né, trazer. Então, galera, a Impacto UFRJ ela é uma liga de mercado financeiro e a gente, como membros, o nosso principal objetivo é conectar os estudantes da UFRJ com o mercado financeiro, né? Todos nós somos estudantes voluntários e a gente não se compromete só em aprender, mas também em tentar externalizar sempre o máximo possível todo o conhecimento que a gente tem para fora da liga, né? E a gente coloca o nosso trabalho em prática, sendo constituído pelos departamentos de finanças, que são 3: macro research, equity research e operações. Além disso, a gente tem também os departamentos de marketing e gestão de pessoas. E com isso a gente procura ao máximo consolidar a nossa estrutura e dar sempre a experiência completa para todos os membros sobre como é viver o mercado financeiro. Isso. E no nosso evento, a gente procura trazer o que é de melhor no mercado. E com isso em mente, realizamos os nossos eventos todo semestre. Então, agora, procurando inovar e desenvolver cada vez mais, a gente trouxe o Impacto 360, em que a gente realiza diversos painéis com temáticas relevantes, dando, de fato, um 360 na nossa liga. Então, antes de começar, eu queria dar algumas instruções para todo mundo aqui. A primeira é que todos fiquem de microfone e câmeras fechadas, deixar apenas os convidados e os mediadores, eu e Vinícius, no caso a Bruna, com a câmera aberta, o microfone aberto, para a gente conseguir manter a conversa. E casos de pergunta, vocês mandem no chat que a gente vê ao final ou ao longo aqui da conversa, né? Então, vamos começar. Bruna, primeiro a gente queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional e os desafios enfrentados até chegar à sua função atual, né, como líder e assessora. Então, é mais para você dar uma introdução sobre tudo isso. Certo, boa noite, pessoal. Na verdade, eu tenho 14 anos, junto com a Valor Investimento, são 14 anos no mercado financeiro. Antes do mercado financeiro, eu me formei em Direito, não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Mas foi a minha formação. Caí de paraquedas na época do Unibanco AIG, que foi antes da fusão com o Itaú. Então, eu fui criada ali inicialmente dentro de Previdência. Fiquei na fusão, né? Se juntaram todas as áreas. Fiquei 10 anos no Itaú Personalité na área de investimentos, só na área de investimentos, dando consultoria aos clientes de todas as agências ali dentro do que eu tinha de relacionamento. Em 2017, eu fui convidada pelo Select do Santander para poder ir para a parte de gerência de banco, né? Então, fiquei como gerente de conta durante 3 anos no Santander, com alta renda. E ano passado, no meio da pandemia, já estava vendo que não estava fazendo mais sentido estar dentro dos bancos por conta de posicionamento, da forma de trabalhar. Recebi, um hunter me localizou e eu fiz esse casamento. Eu brinquei um casamento com a Valor Investimentos, que é um escritório ligado à XP Investimentos, e hoje eu trabalho full time na área de investimentos com os clientes fazendo essa assessoria de investimentos, tá? E agora foi em abril ou maio, foi maio, na verdade, eu me tornei líder de equipe dentro da própria Valor, e hoje a gente está formando uma equipe no interior e eu estou atendendo. Na verdade, a gente atende o Brasil todo, né? A gente não tem essa limitação de cidade, de estado, onde o cliente estiver e quiser ser atendido por mim ou por qualquer outro assessor, ele acompanha aquele assessor. Então, basicamente é isso. Cara, muito maneiro. Você passa por vários lugares também. Acho que isso é muito maneiro. Você foi passado por banco, agora está na assessoria, né? Acho isso muito legal. Uhum. E indo agora para a próxima pergunta, né? Entrando mais um pouco no tópico meio principal, assim, da nossa conversa que a gente queria trazer, né? A gente queria saber um pouco mais sobre como que funciona uma assessoria de investimentos no dia a dia, assim, e quais que são as atividades que vocês realizam. Certo. Para a gente, inicialmente, o cliente precisa, a gente aborda cliente, a gente procura, no caso de quem não tem carteira, já procura investidores, pessoas conhecidas. Normalmente, o assessor, principalmente quem começa do zero, ele busca primeiro dentro dos contatos de família, de amigos, e vai crescendo essa lista de contatos para poder apresentar essa forma de trabalho, tá? Que é a assessoria de investimentos fora dos bancos.
voltando um pouco para essa parte de bancos, falta um pouco de cultura no Brasil. Hoje a gente vê que 80% dos recursos estão dentro dos grandes bancos, não digo nem dos bancos digitais, mas dos grandes bancos, dos principais bancos. E culturalmente, quando você olha para fora do país, você vê que é ao contrário, 20% está em banco e a maioria já está em corretora. Por quê? Quando a gente está com essa assessoria, que é uma corretora, uma plataforma aberta, independente se é XP, se é ou qualquer outra corretora, a gente consegue buscar no mercado as melhores ofertas, independente de onde elas estejam. Então, a gente consegue ser mais completo para o cliente em termos de produto. O cliente precisa de um produto X e sabe buscar no mercado a melhor oferta. Então, você não fica vinculado àquele banco. E então, isso é uma coisa que dá essa mobilidade para o assessor. E o assessor começa como? Ele aborda esse cliente. A gente aqui na Valor, a gente faz uma primeira reunião com o cliente, apresentando o escritório, apresentando a XP, apresentando o nosso trabalho. Esse cliente topando, porque a gente não pode fazer nenhum tipo de recomendação sem o perfil de investidor estar ali preenchido, né? Então, a gente auxilia o cliente a fazer essa abertura de conta, ele faz a abertura de conta super rápido, ele abre a conta, preenche o perfil no próprio aplicativo ou no site, estando ali o perfil definido, se ele é conservador, se é moderado, se é agressivo, se ele é destemido, depende da corretora, como é que se dá esses nomes, a gente tem um direcionamento, e não é direcionamento de produto, sim direcionamento de percentual ali, de quanto a gente pode alocar em cada tipo de produto. E aí, a gente, nessa conversa com o cliente, eu brinco muito que, por mais que a gente tenha o perfil de investidor, a gente sempre tem que tomar esse cuidado de escutar. A gente precisa aprender a escutar o cliente para entender quais são as necessidades dele e ser mais assertivo nessa oferta de produto. Tá? Então, no meu trabalho, normalmente, quando eu faço essa apresentação da empresa, a gente faz a abertura da conta, eu tento entender primeiro o que ele tem ali no mercado de investimentos. A gente precisa entender quais são os objetivos do cliente de curto, de médio e de longo prazo, porque a gente trabalha, essa forma de trabalho, você tem que fazer reserva de emergência, que é aquela parte que tem que ficar com liquidez. A gente faz a divisão ali da parte que é para sonhos, construção de patrimônio, que seria o de médio prazo, e o longo prazo seria aposentadoria, crescimento de patrimônio sem destinação definida, né? Basicamente isso, Vinícius. Entendi, perfeito. Muito obrigado pela resposta. E eu fiquei com uma dúvida até que você falou agora, né? Como que vocês determinam o perfil do cliente? São perguntas que vocês fazem e vocês chegam num perfil? Vocês têm alguém que, tipo, auxilia o cliente, assim, até mesmo pela questão que você falou, né? Que falta uma cultura de, talvez, investimentos, assim, dentro do país. Como vocês chegam no perfil? A gente chama suitability, é uma expressão que é perfil de investidor, que é um questionário mesmo. Cada instituição tem uma forma de perguntar, mas perguntas tipo: se por acaso a bolsa subisse, você aplicaria dinheiro? E se ela caísse, você resgataria? Você tem pretensão de utilização do dinheiro em quanto tempo? Pede quais são os valores que você tem aplicado, ou quantas vezes no último ano você aplicou em tal produto. Então, ele dá um norte de como que o cliente se comporta em situações hipotéticas e nas necessidades, porque ele fala os valores que ele tem aproximado, ele fala mais ou menos quais são os objetivos dele. Então, é um questionário mesmo, tá? Claro que se o cliente tiver dúvida, eu, pelo menos, gosto muito de acompanhar o cliente nessa abertura de conta, nesse preenchimento, porque se ele tiver dúvida, a gente tira na hora, né? E facilita ele do que ele fazer, de repente, sozinho na casa dele. E eu acho que isso também vai de assessor para assessor, mas eu tenho muito essa dedicação com o cliente, de realmente estar muito próximo, de realmente auxiliar ele nesses pequenos detalhes, que muitas vezes, dentro de grandes instituições e bancos, o cliente tem que se virar sozinho, né? Muitas vezes não tem esse auxílio tão próximo, porque às vezes o profissional que está lá não tem esse tempo que a gente tem para estar próximo do cliente, né? Para estar tão perto pela nossa carteira ser menor, enfim. Assim, eu achei muito legal isso que você falou e todo o suporte que vocês conseguem dar para o cliente. Queria saber se tem algum padrão que você tem visto nos últimos tempos em relação ao próprio cliente mesmo, o seu perfil de investidor, assim, qual é o perfil que você mais tem atendido a sua equipe? Varia muito, dentro da Valor em si. Tem assessor que tem cliente voltado mais para renda variável. Eu que venho com uma carteira que originalmente veio de banco, o cliente naturalmente ele vem muito mais conservador.
tá? Ou ele acha que ele é agressivo e não é agressivo. Então, eu costumo fazer muito com o cliente, começar conservador e criar essa musculatura com ele, agregando percentuais pequenos e vendo como ele se comporta em cenários de crise, por exemplo, como a gente está passando agora. Porque na teoria tudo é muito bonito, mas quando a gente começa a viver isso com o cliente, a gente consegue perceber qual que é o sentimento dele em relação àquela oscilação. Eu tenho cliente que vejo que não tem problema com isso, então está na hora de aumentar um pouquinho esse perfil, essa posição em investimentos com mais risco ou com qualquer outro tipo de risco, porque o cliente suporta. Mas se o cliente não suporta, ele não pode ficar desconfortável, senão ele não está adequado ao perfil dele, né? Isso é uma sensibilidade, eu acho que, Bianca, a gente cria isso com essa maturidade que a gente vai criando no profissional, mas é sempre conversando muito com o cliente. A gente, até eu mesma aprendi muito a escutar muito mais o cliente, porque ele traz muita informação para você poder montar uma carteira, porque a carteira, quando a gente monta, ela é muito personalizada, não é uma receitinha de bolo igual para todo mundo. O que acontece, sim, tem os direcionamentos, por exemplo, a um conservador, por exemplo, ele vai ter mais exposição em renda fixa pós-fixada, aquela que acompanha a taxa de juros. Então, a gente vai respeitar esses percentuais. E vai sentindo ali como o cliente vai melhorando. E eu vejo, assim, pelo menos nesses 14 anos, eu tenho um cliente lá de trás que era absurdamente medroso. E como é tão bonito ver que ele criou uma disciplina de aprendendo, de vivendo momentos de crise, ou vivendo momentos ali do político, que você vê que a economia vai mudando. E o cliente hoje ele está muito tranquilo, com uma posição totalmente diversificada, com ação, com fundo internacional. E você vê que o cliente vai criando essa musculatura, porque tem essa questão de hábito, né? Porque perfil ele não é concreto, né? Ele não é estático, ele muda ao longo da vida, muda de acordo com o que você tem de objetivo, o que você tem de prazo de investimento. Então, é bem bacana você ver e poder acompanhar o cliente. Isso a gente consegue fazer na assessoria. Sendo assessor, a gente consegue, como a gente acompanha o cliente 5, 10, 15 anos, você consegue ver essa evolução do cliente. É bem gratificante e bem interessante, porque às vezes eu converso com um cliente ou outro e falo assim, caramba, você lembra que você chegava aqui na porta da minha sala e falava, tá oscilando dinheiro? Hoje você nem pergunta mais, hoje ele vê uma vez por mês para ver como foi o fechamento da carteira. É bem bacana. Nossa, achei muito legal. E é isso, né? Isso que é assessoria, porque se você pega lá só o perfil, é algo muito básico. Você, tipo, acho que como assessor, você pega muito no que o cliente está falando, porque às vezes não é exatamente aquilo que está lá no perfil dele, o que diz sofisticado, o que diz. Esqueci os outros nomes. Arrojado, moderado, Isso, conservador. exatamente. Eu acho que esse é o diferencial, né? Que você, conforme vai passando os anos, você consegue se desenvolver e identificar isso com mais facilidade até, né? De acordo com o que o cliente fala. Então, indo Isso. para a pergunta 3 agora, eu acho que ainda é nesse sentido. A gente queria saber, que é mais uma curiosidade, de entender como é o processo de análise de investimentos dentro de uma assessoria. Você já falou mais ou menos, Eu já falei mais ou mas... menos com o Vinícius, como é que é o processo. Eu acho que Isso. tem sim um passo a passo, tem a questão da abertura, do preenchimento do perfil. Aqui na Valor a gente tem como se fosse um formulário, alguma coisa que dá aquele feeling do que a assessor tem que perguntar, mas não é uma entrevista. Então, eu acho que o ideal é que isso seja inserido dentro de uma conversa e que se torne uma coisa natural a conversa. Você saber se o cliente ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, se ele tem casa própria, se ele tem previdência. Eu acho que vai na conversa, e aí isso aí você vai criando conforme você está falando, e é legal você ver assim, assessor novo, ele tem medo de ligar, ele tem medo de perguntar, e daqui a pouco está rodando normal, porque tem que ser, a gente tem que sair um pouco da cadeira de ser eu sou assessor e o cliente, não, a gente tem que caminhar junto, surfar junto, né, a mesma onda, então a gente tem que estar junto com o cliente, por isso que eu falo muito com o cliente, que mesmo que ele não esteja 100% comigo, até porque eu não acredito num investidor que seja 100% num único lugar,
eu acho que é necessário a gente também entender o que ele tem no mercado, para eu poder estar próximo dele, entender o que ele precisa, para não indicar algo errado, porque às vezes ele não me contou um detalhe que ele precisava de uma liquidez, ou que que ele ia comprar algo daqui a um ano, porque um ano para a gente é curto prazo, mas para o cliente ele acha que é longo prazo. Então é sempre deixar muito claro, sempre entender o que ele precisa. E na verdade, assim, eu pelo menos tenho uma missão muito grande com os meus clientes do que sempre trazer para eles educação financeira. Eu acho que é muito mais confortável meu cliente entender por que ele comprou tal produto quando ele vê um jornal, quando ele vê alguma notícia na rádio ou na internet, do que ele ficar preocupado com ele comprou e ter que falar comigo, tá certo o meu investimento? Se ele entendeu a dinâmica daquilo dentro da economia, dentro do que está acontecendo, anda mais naturalmente, até porque a gente aqui tem que ser um lado que seja confortável para o cliente, não que cause desconforto, preocupação. Porque se está causando desconforto, o cliente não está aplicando corretamente dentro do perfil dele, né? Então, o desconforto até pode causar no primeiro momento, quando você vê uma oscilação de bolsa, como tem acontecido, mas não pode ser uma coisa muito gritante para o cliente, senão ele não está bem aplicado, né? Ô Bruno, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, você falou no início da Copa pra gente que você entrou mais ou menos na Valor dentro da pandemia, né? No meio da pandemia. Isso, Você entrou na novembro do ano Valor. passado. Na verdade, início de dezembro do ano passado. Aham. Vou fazer um E ano aí, agora. muito maneiro. E a minha pergunta, a próxima pergunta, eu estava mais relacionada a como que vocês conseguem repassar, por exemplo, você falou agora, né? O cliente, ele vê, às vezes, a ação caindo, assim, ele perdendo o valor que ele tinha. Como que você, às vezes, consegue repassar para ele, falando, tipo, mostrando a confiança que vocês têm na tese? Como que vocês repassam isso para ele? Isso, primeira coisa, né? Eu acho que a gente lá no início, quando você está comprando uma ação, a gente mostra o racional daquela operação. Se for fundamentalista, a gente explica como é que estão os dados, os resultados daquela empresa. Se for grafista, aí é diferente, vai por precificação, então ele já entra ali comprando, já colocando stop gain para perda, ou stop gain ou stop loss, enfim. Mas eu sempre explico o case, a gente tem pelo menos na Valor, não são todos os escritórios que têm isso, tá? Então é importante, quando você está escolhendo essa profissão, escutar os escritórios para entender que estrutura você vai ter por trás para te dar suporte. Então, por exemplo, a gente é uma empresa muito grande, tá? A Valor tem 18 anos no mercado, então ela tem a gente tem toda a nossa parte técnica. Então, por exemplo, o meu cliente hoje, eu tenho uma mesa específica de renda fixa, tenho uma mesa específica de previdência, tenho uma mesa específica de renda variável e tenho uma mesa específica de fundo imobiliário. Então, normalmente, a gente segue muitas teses das nossas mesas, por quê? Porque tem um monte de analista ali dentro acompanhando. Então, quando o cliente compra ações, por exemplo, renda variável, primeiro que se tiver que trocar, a nossa mesa vai sinalizar que precisa ser trocado. Mas se não sinalizar, a gente, qualquer coisa, faz uma conversa, um vídeo, um call com o pessoal da mesa junto com o cliente. Eles explicam todo o racional para o cliente, né? Se o cliente, e eu gosto muito de olhar produto por produto, olha a carteira toda como, em si como do cliente, mas às vezes só aquela ação que está ruim, e aí ele acha que a carteira dele toda está ruim. Então a gente gosta de olhar muito no detalhe, que às vezes também precisa fazer um ajuste ou outro de uma empresa, e não necessariamente descarta uma carteira inteira como um todo, né? Então, eu gosto muito, eu pelo menos trabalho muito dessa forma, eu gosto de mostrar a carteira inteira para o cliente. Sempre, nos meus clientes, a gente tem um feedback todos os meses de como está o mercado, o que aquilo ali influenciou na carteira, se está na hora de mudar ou não, se tem algo que está preocupante ou não na carteira. Muitas vezes, às vezes o cliente tem alguma verdade que ele traz em termos de produto e o cliente é soberano em termos de escolha, né? Às vezes eles vêm com alguns questionamentos, eu tenho algumas visões de mercado que eu passo para eles para ver se faz sentido, a gente vai ajustando. Por isso que eu falei para você lá no início, Vinícius, que é muito personalizado. Porque tem cliente que está caindo. Vou dar um exemplo, Vale, tá? Vale eu acho que é bem gritante. A gente teve lá no início, lá quando caiu o Brumadinho, ele chegou a 30, 20 reais, depois foi até 110 agora, por tempo, e voltou agora para 60, está subindo, está em 70. Então, o cliente que teve essa experiência, ele sabe que ações boas de primeira linha, elas vão e voltam. Então, tem cliente que, ao contrário, eu sei que quando o cliente está bem,
ou ele tem perfil para isso, que o cara, em vez de estar nervoso porque perdeu, ele está comprando mais para fazer preço médio. Então, é nesses momentos de crise que a gente percebe qual que é o perfil do cliente. Porque quando está tudo subindo, tá todo mundo feliz, né? Não tem estresse, todo mundo é conservador, todo mundo é agressivo, todo mundo quer rentabilidade. Mas e quando cai? Então, eu gosto muito de fazer essas experiências com cliente com valor menor. E às vezes eu até freio um pouco os clientes que vêm com muita sede ao pote para a gente poder conhecer o perfil, para ele poder viver aquilo ou, no mínimo, criar uma musculatura, tá? E eu puxo isso para mim, Entendi. Vinícius, para mim como investidora, né? Que todos nós somos investidores. E eu brinco que independe do tamanho do volume que você aplica, percentual a percentual, para R$ 1.000 ou para 5 milhões, não faz diferença. A gente precisa viver isso também. E eu sempre peço, eu acho que é interessante a gente viver também esse tipo de investimento para você também entender esse sentimento com o seu dinheiro, porque na teoria é bonito. Sobe, desce. Mas e quando é com seu dinheiro? É importante você entender também que ele desce e ele sobe. Eu falo muito para os investidores que nunca subiu assim, ele sempre sobe assim. E a gente não vai conseguir acertar o time, mas se você comprou e entendeu o case, e aquele case ali daquela empresa não mudou, porque pode mudar com alguma notícia extraordinária, deixa. Relaxa, né? Relaxa e deixa que anda. Ele vai andar sozinho ali e vai trazer o retorno para médio e longo prazo. Nunca é para curto prazo. Ação não é para curto prazo, né? Renda variável não é. Entendi. Fez muito sentido o que Entendeu? você falou. Tem até uma expressão que o pessoal gosta de falar, e eu já ouvi algumas pessoas de dentro da liga falarem, né, que é skin in the game, eu acho, que é você Uhum. botar o seu dinheiro ali para jogo, né? E você falou exatamente Claro. isso. Achei muito maneiro. E eu te falo É, para mim, pessoal, não sei se vocês viveram isso aí na Impacto, assim, em relação à compra. Eu tinha um capital X. Na pandemia, quando caiu o primeiro circuit break de 10%, você não sai, não é para sair, né? É para você aguardar para recuperar. E foi caindo, caindo, eu vi o meu patrimônio 50% menor. E eu até falo um pouco da minha vida pessoal. Meu marido é extremamente conservador, ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu. Ele entrou em pânico, porque ele falou assim: é um absurdo, é uma loucura. Eu falei: relaxa, vai voltar. E eu consegui, recuperei, tô com mais e tudo. Então, assim, é legal você viver isso, porque você, crise sempre vai ter, historicamente, se você buscar na memória, sempre tem crise, é cíclico isso. A questão é você ter dinheiro em caixa para esse tipo de crise e saber ir se posicionando, colocando aos poucos, ou fazendo realização de lucro parcial, porque se por acaso voltar um pouco, você entra novamente com preço menor. Saber jogar esse jogo no mercado, né? Eu acho que é isso. perfeito. Uma pergunta que eu queria fazer também, você falou, né, você falou de análise fundamentalista, análise grafista. A pergunta que eu queria fazer era como que vocês determinam qual análise vai ser utilizada para vocês apresentarem para o cliente? É por perfil da empresa que vocês estão vendo ou é por perfil do próprio cliente, assim? Em relação ao O que? A que renda determina variável? isso? Pode Ou a ser renda qualquer variável. coisa? A qualquer coisa. Tipo, como é que vocês vão saber se vocês vão apresentar um case de análise fundamentalista ou se vão apresentar a partir de análise grafista, assim? Depende das carteiras montadas pela mesa. A gente não faz isso, a gente é proibido de fazer qualquer tipo de recomendação, né? A gente, como assessora, a gente não pode, a gente é proibido, tá? Então, na verdade, a gente segue as recomendações da mesa, da própria XP ou de qualquer outra corretora. A decisão sempre é do cliente, como eu te falei, a gente passa, a gente faz simulações dentro do próprio sistema da XP, não é nada feito por nós, tá? E tem todos os heads ali por trás. Então, até mesmo numa renda fixa, que eu acho que é também bacana a gente pensar um pouco nessa parte de renda fixa, os analistas eles vão analisar o que na empresa, qual que é o rate da empresa, qual que é o risco de crédito da empresa, se aquela empresa está saudável para poder gerar um CDB, uma LCI ou qualquer outro produto de renda fixa. Então, sempre tem algum analista por trás filtrando essas oportunidades para a gente poder estar mostrando para o cliente. Ao mesmo tempo, o cliente tem acesso à plataforma via aplicativo, então o cliente também busca ali informação, como tem cliente que manda assim: ah, Bruna, queria saber da empresa X. Aí eu peço, a gente busca ali dentro da XP, eu peço para o analista, ele recolhe para mim tudo que ele tem de relatório, de análise, e eu mando para o cliente o que é autorizado ali via XP, entendeu? Ou as casas de análises que a gente trabalha, tá? Não, entendi. Perfeito. Muito obrigado. Entendeu? Agora a gente queria
que você falasse na sua visão com o cenário atual, com as eleições no ano que vem, a vacinação em massa, a famigerada retomada econômica. Então, como você acha que isso impacta a análise? Então, a gente está passando por um momento muito complicado, não vou entrar na parte política, até porque independe se você é Lula, Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, a gente precisa de definição, o país precisa de definição, independente de quem vai ser o presidente ou que rumo vai tomar. Por quê? Porque a gente tem a maior parte dos nossos investimentos aqui é investidor estrangeiro, é especulativo. O cara não vai comprar aqui se ele não tem um rumo, porque o rumo, o problema não é cair. Se ele está caindo, é tendência de baixa, o cara opera vendido, né? Mas a gente não tem definição. Por quê? Porque cada hora é uma notícia. Eu brinco que a gente tem um Brasil para chamar de nosso, porque o que acontece no Brasil é muito diferente do que acontece fora daqui do nosso país. Então, eu tenho tido muito cuidado, independente da vacinação em massa. Eu estou falando da minha opinião, tá? Eu não acredito que a vacinação vai cessar isso, eu acho que vai ser como a gripe ou como H1N1, eu acho que a gente vai ter eternamente uma nova vacinação para manter imunizado, porque vai se gerando ali variações, né, do vírus. Acho que é porque, na verdade, essa coisa da máscara, a mesma coisa da máscara. Eu brinco com meu pai morou uma época no Japão e ele falou lá atrás, quando eu nasci, que lá era normal, as pessoas lá saem de máscara quando estão gripadas, porque ela não quer passar por próximo a gripe, é questão cultural também, né? E enquanto a gente não tiver a definição política, então eu acho que ano que vem vai ser um ano muito difícil também, não acho que vai ser fácil, até sair as eleições a gente ter, e essas leis, a PEC que precisa ser votada, a parte fiscal, então a gente sempre vai ter essa volatilidade enorme, tá? Não vejo, então assim, eu acho que tem que ter cuidado, a gente nunca vai acertar hora de comprar, hora de vender. Eu acho que, pelo menos aqui, a nossa mesa fala muito das compras parciais que você está fazendo no preço médio, se você acredita naquele papel ou naquela operação. Eu, pelo menos, tenho trabalhado muito com renda fixa, muito com ativo internacional, porque o mundo está andando e o Brasil não está andando. Essa é a verdade. SP não para de bater máxima histórica e a gente aqui está nesse vai e volta, né? Sobe, desce, não sai do lugar. Então, eu acredito muito que vai ser um ano difícil, tá, Bianca? Acho que não vai passar essa volatilidade tão cedo. Acho que teremos algumas boas oportunidades e conversa de corredor nosso, de assessor, eu brinco que o nosso benchmark nunca poderia ser CDI, taxa de juros, nosso benchmark tinha que ser o dólar ou inflação, a gente nunca venceu deles, por ser um país de terceiro mundo. Então a gente fica às vezes fixando muito em taxa de juros e esquece que a inflação está muito alta, que o dólar, quando você, lá no início da pandemia, a gente conversava com vários especialistas em câmbio. Eu não vi ninguém falando que ia chegar a 6. É um ativo muito difícil de precificar. Então, ninguém imaginava, né, o quanto a gente perdeu valor na nossa moeda. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que preservar o poder de compra do dinheiro via inflação. Acho que uma carteira diversificada faz toda a diferença, porque você se protege em todos os cantos, né? Então, eu acho que isso leva o investidor a ter uma carteira equilibrada e consegue passar por esse cenário um pouco mais confortável. Você não vai deixar de comprar ação, mas você vai comprar num percentual ali determinado dentro do seu perfil e boas empresas, entendendo o que você está comprando. Muito obrigada obrigado. pela resposta. Isso. Bruna, voltando talvez agora um pouco mais para o tópico assim, da qual, né, focando um pouco mais em assessoria mesmo, a pergunta que a gente queria fazer é de que forma que se dá a carreira dentro de uma assessoria de investimentos, né, de um assessor de investimentos? Como que é a evolução dentro dessa assessoria? Primeiro que para você trabalhar como assessor de investimentos, você tem que ter terceiro grau completo, independente da faculdade que seja, então não é determinado que faça economia ou qualquer coisa nesse sentido, até que eu sou advogada. A gente tem que fazer uma prova ANCOR, tá? Que é uma prova que te habilita a trabalhar como assessor, agente autônomo de investimentos, tá? A gente é agente autônomo, tá? A gente acaba prestando essa intermediação do cliente para a compra dos investimentos dentro da corretora, tá? Vou falar um pouco da Valor, que é o que eu vivi desde que eu entrei na parte de agente autônomo. Você entra como assessor,
Existem ali a gente hoje trabalha com 3 níveis de assessoria, que é o júnior, que é a pessoa que entra sem experiência nenhuma, o pleno e o sênior, dependendo ali do tempo que ele trabalha na área de investimentos, das certificações que ele tem, do que ele tem ele de MBA, de pós, enfim. E depois disso, dentro da Valor, não é obrigatório você ser líder para você se tornar sócio da empresa, mas a liderança eu acho que gera essa expertise de você ensinar o outro, né? Porque eu brinco que conhecimento a gente não divide, a gente multiplica, porque tudo que a gente passa de informação, se o outro quiser receber, ele vai receber e vai guardar. Às vezes não vai fazer sentido para a pessoa não vai guardar, né? E por isso que eu acredito muito na educação financeira para todos, para criança, desde o início, as pessoas aprenderem a ter educação financeira. Falta isso no Brasil. Falta, eu vejo assim, eu vejo crianças, eu até posso puxar para você, puxando até para minha parte pessoal, o meu filho não sabe guardar dinheiro, mas um amiguinho do meu filho, a mãe ligou para mim perguntando se eu podia ensinar ele, ajudar ele começou a ligar para mim, e ele juntou dinheiro ali lavando carro, fazendo o que ele tinha que fazer ali para ganhar dinheiro da família, e aí ele aplicou R$ 100 em bolsa dentro do que ele estava vendo dos YouTubes que ele segue, do que ele segue, e eu sempre dando só aquela direção para ele, poxa, faz isso, olha, analisa, lê isso, ver se faz sentido, não sei o quê, para ensinar. Aí ele me ligou, acho que foi antes dessa confusão dessa oscilação, mas ele me ligou tem uns 2, 3 meses. Tia Bruna, eu tenho R$ 120. Cara, ele ganhou 20% em um ano. É legal isso, porque incentiva a guardar, que a gente precisa aprender a guardar, pensando no longo prazo, e eu puxo para minha vida. Por exemplo, se eu tivesse essa percepção lá nova, eu estava milionária, né? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção de guardar e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Né? Então, eu acho que o agente autônomo ele vem muito para trazer essa educação financeira, para realmente ajudar nesse direcionamento para o investidor poder buscar o objetivo dele, né? E detalhe, e isso que é o mais legal, e me fez trocar de carreira, tá? Sair do banco, onde eu estava me sentindo. Eu não podia ser eu mesma na parte de investimentos. Aqui eu consigo realmente ofertar o que faz sentido para o cliente. Isso pode parecer um pouco pesado, isso, mas eu não tenho obrigatoriedade de produto. Eu tenho obrigatoriedade de respeitar o perfil do cliente. Então, eu realmente consigo trazer o melhor para o cliente. Eu brinco que aqui é uma relação de ganha-ganha. Porque o cliente precisa ganhar para eu ganhar. Não é uma via contrária, sabe? Então a gente consegue trabalhar com liberdade. Claro que somos todos comerciais. O agente autônomo ele é comercial, ele precisa formar carteira, ele precisa trazer cliente para ele poder ter uma carteira que faça a renda dele ali, já que nós somos comissionados, né? Em cima dos produtos, variando de produto para produto. Mas você poder fazer isso de uma forma que o cliente fique satisfeito é muito importante, né? Então, eu acho que eu brinco que se já vier com essa energia, poder trabalhar nesse tipo de profissão que é ser agente autônomo, eu pelo menos eu sou muito feliz, porque eu não sou obrigada a fazer nada, eu faço porque faz sentido. Eu faço porque realmente é bom para aquele cliente. Então, é muito bacana. Nossa, é muito legal tudo isso que você está falando, porque em diversos momentos aqui na conversa você menciona que acha importante o cliente entender o que ele está fazendo, e teve essa analogia também de uma criança, né, que você vê que ela é rendimento, e eu vi também que a Valor Investimentos ela apoia um programa, que é o Bom Aluno Capixaba. Eu não sei se Isso. você conseguiria falar um pouquinho sobre se isso tem algum link com educação financeira, se vocês conseguem propagar isso de alguma maneira nesse Tá, programa. vou explicar um pouquinho da estrutura, eu não sei no detalhe o programa, porque ele acontece lá em Vitória, no Espírito Santo, porque a Valor ela está em 5 estados, né? Hoje a nossa sede está em Vitória, a gente é a maior corretora, maior escritório lá em Vitória, no Espírito Santo, e temos também nas outras capitais. A gente é uma holding, então a gente tem o braço de investimentos, a gente tem a Valor, a Vai Investir, que é o braço de educação, então a gente tem uma página que chama Vai Investir, que tem todo o conteúdo educacional para o cliente. A gente, em parceria com a XP, com a Expedia, a gente traz um monte de curso com desconto para o cliente poder fazer esse tipo
curso ou mais abrangente, quando o cliente está começando do zero, ou alguma coisa específica dentro do que ele está buscando, derivativo, ações ou qualquer coisa assim. E eu tenho o nosso braço, que é a Valor Capital, que é a parte de benefícios, que faz a parte de seguro, que faz a parte de consórcio, que faz tudo que o cliente precisa. E a gente tem uma gestora de valores de recursos, que é a VGR, que faz administração de carteira e faz outras coisas. Então, assim, a Valor preza muito por educação financeira e a gente utiliza muito o nosso veículo, que é a Vai Investir. E aí tem esse projeto, né? Então, assim, educação a gente faz, assim, se você procurar na nossa rede social, tanto da Valor Investimentos como principalmente da Vai Investir, tem vários assessores pelo Brasil dando palestra em escola, dando palestra em faculdade, porque a gente tem que propagar isso. Porque é isso que vai fazer até o Brasil melhorar, né? A educação financeira. Cara, muito maneiro, Bruno. Uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça agora também, né? Você falou, você se formou em advocacia e muitas vezes a gente fica com meio, tipo, dentro da Impacts, a gente tem pessoas de diversos cursos. Então, se não me engano, tem gente de advocacia também, tem gente de defesa e gestão estratégica, tem gente de vários cursos diferentes dentro da UFRJ. E a dúvida que eu fico é, você acha que o curso que você faz impacta muito para entrar dentro de uma assessoria de investimentos? Não, Nem um pouco. nem um pouco, assim, eu acho que você tem que ter esse perfil comercial, porque a pessoa pode ser muito boa tecnicamente, mas ela tem que ser comercial, ela tem que saber conversar com o cliente, mas isso também a gente pode, existem hoje diversos cursos para isso, né? Mas tem que ter empatia. Eu acho que a palavra do momento é empatia. Você tem que saber se colocar no lugar do cliente. Eu brinco que às vezes é legal você botar, pelo menos eu trato o dinheiro do cliente como se fosse meu, porque você acaba tendo mais carinho quando o dinheiro é seu, né, nas escolhas. Tem um cliente meu que é médico, que ele veio me mostrar um livro de um médico que está falando só sobre educação financeira, então isso serve para qualquer profissão. Obviamente, assim, eu pelo menos, por exemplo, para mim, o direito me trouxe muita coisa boa, porque o direito conversa muito com a educação financeira quando eu tenho que falar sobre inventário, sobre partilha de bens, sobre parte de tributação, como administrativo, quem faz administração, que tem que lidar com empresas, economia, que vai lidar com essa parte de número. Então, acho que hoje eu acho que a cabeça nossa que tem que ser um pouco mais ampla para isso, porque está vindo aí agora, né, essa geração de vocês são super novos. Gente, a faculdade ela é importante, mas você tem que vir com essa cabeça para mercado financeiro, para tudo que abrange a gente em volta. A área de tecnologia, ou qualquer coisa que você vai fazer, sempre vai abranger a parte de mercado financeiro, porque todo mundo precisa do mercado financeiro. Você é médico, você tem uma clínica, você precisa do mercado financeiro para poder administrar o recurso que você recebe. Todo mundo precisa, né? Então, não existe a educação financeira vai ter que ter para qualquer pessoa, né? Não, perfeito. E você falou, né, que não precisa dentro da assessoria de um curso específico e tal, e aí me levantou outra dúvida, na real, que é, por exemplo, dentro dos grandes bancos, assim, o pessoal normalmente tem uns cursos preferidos e tal, e aí a minha dúvida que ficou é que a gente tem uma proximidade muito maior, tipo, a gente tem uma visão muito mais fácil, assim, normalmente de grandes bancos, né? E a dúvida que fica quando eu quero levantar, né, qual que é o grande diferencial entre uma assessoria de investimentos e um grande banco, assim? O que diferencia? O que diferencia, tá? Um exemplo, na minha vida, do meu dia a dia, quando estava tanto no Itaú quanto no Santander, eu podia ser a melhor possível para o meu cliente, mas eu ia buscar o melhor produto naquela prateleira que tinha dentro do banco. Então, eu era melhor para ele, mas eu não era melhor para ele no mercado. Por quê? Porque eu não conseguia buscar o melhor produto no mercado. E aí, quando eu falo isso, pode parecer redundante, então eu gosto muito de botar em exemplo prático. Muitas vezes você vai pegar quanto está o preço do leite, você vai buscar em vários mercados, aí você vai buscar naquele mercado que está mais barato. É a mesma coisa que o investimento. Se eu tenho uma plataforma aberta, porque corretora é plataforma aberta, a gente é autorizado a comercializar qualquer produto do mercado. Então, por exemplo, eu não sei o número correto, mas dentro da minha plataforma de fundos eu tenho mais de 600 fundos. Para tudo quanto é gosto, tipo e o que o cliente quiser e fizer sentido para ele. Então, assim, renda fixa você busca de diversos bancos, não só ali de dentro do banco. Então, eu consigo ser mais completa para o cliente. Então, assim, eu consigo trazer mais resultado para o cliente e sem nenhum tipo de...
Qual palavra que a gente vai usar? Eu não sei a palavra que eu uso, que, querendo ou não, se eu estou dentro de um banco X, eu vou comercializar só aqueles produtos do banco X. Eu acabo não sendo imparcial, eu sou parcial, eu só estou vendendo daquele banco, né? Então, às vezes, você não vai conseguir. E você quer atender, porque eu acredito muito que as pessoas que trabalham no banco queiram trazer o melhor para o cliente, mas às vezes ele tem limitador do que tem ali para ser oferecido, né? E ser agente autônomo, ser assessor dentro de uma plataforma aberta, você realmente consegue buscar o melhor no mercado. Entendeu? Entendi, perfeito. E só para completar, você diria que, tipo, essa proximidade que vocês têm com o cliente, você falou que preza muito, né? Eu achei isso muito maneiro. Uhum. Você diria que esse também é um diferencial ou não? Você acha que os grandes bancos têm também essa proximidade com o cliente? Não, vai muito da pessoa, tá? Mas eu acho que a gente fica mais próximo do cliente, sim, porque eu brinco que o coração do cliente é o bolso. Então, o cliente fica mais próximo da gente, sim, porque a gente está gerindo algo. Pensa, você conhece um investidor de 50 anos. Cara, o cara está entregando para você administrar o dinheiro que ele juntou a vida dele toda. Como que você não vai ter proximidade com o cliente? É difícil. E você foge do dia a dia do cliente, que são aqueles problemas do dia a dia. Problema com o cartão, a senha não está funcionando, caiu o sistema. Não, aqui você vai lidar com um investimento que realmente é para construir sonhos, é para realizar sonhos. Então, assim, eu acho que você cria uma intimidade enorme com o cliente, uma proximidade enorme. E detalhe, o capacity de um gerente hoje em um banco, desses bancos grandes que vocês conhecem, um gerente normalmente tem de 700 a 1.000 clientes numa carteira. Humanamente, ele não tem tempo de ser amigo dos clientes. Humanamente, ele atende por demanda. Porque, assim, por melhor que ele seja, o cara pode ser muito, muito, muito bom, Vinícius. E ele vai acabar tendo que atender por demanda, porque tem uma fila ali esperando para ser atendido, né? Aqui a gente, na XP pelo menos, o capacete são 150 clientes, no máximo, tá? Eu nem almejo chegar nesse volume porque eu prezo muito por essa proximidade. Eu ligo para o meu cliente uma vez por mês. O cliente me aciona o mês inteiro via WhatsApp, mas eu ligo ativamente. A ligação parte de mim, não só numa demanda que ele precisa. Porque uma demanda é só quando ele está precisando, ele está com algum problema, alguma dificuldade ou alguma aplicação. Mas se eu me antecipo, eu sou diferencial no mercado. Porque eu tenho tempo. Porque mesmo com 150, Vinícius, se você botar 30 dias, esquece os dias úteis, porque eu acho que ser assessor, você abre mão desse horário comercial, tá? Eu atendo meu cliente de tarde, de noite, final de semana, não tem problema, mas você tem liberdade, porque você não tem CLT, né? Você não é carteira assinada. Mas você concorda que 150 clientes, que é o capacity ali, se eu dividir por 30 dias, são 5 clientes que eu ligo ativamente por dia, não é muita coisa. É totalmente factível, é totalmente saudável para se fazer. Então, eu acho que, assim, inevitavelmente, ou os grandes bancos vão se adequar, ou eles estão perdendo muito por falta dessa proximidade com o cliente. Porque isso é relacionamento, né? É exatamente o que você falou, né? Tipo, é literalmente o relacionamento, porque não é algo só do cliente pra você. Ele chegar te perguntando. Faz diferença Uhum, você também chegar abordando ele. Porque às vezes ele nem sabe que ele tá interessado naquilo. Então, mostrar que tem sempre alguém exatamente. ali. O papel do assessor mesmo, né? Que é estar ali É. disponível pra assessorar ele, de fato. Uhum, Então, é bem importante isso. Eu vou fazer agora uma das perguntas que mandaram aqui no chat, tá? uhum, Da Bruna Pinheiro. Ela uhum. perguntou o que acontece por trás das cortinas após o fechamento de contrato, como o portfólio é montado, com que frequência ele é revisto e como é o dia a dia da operação. Vamos lá. A gente sempre, tudo é alinhado com o cliente, né? As revisões, a gente tem que fazer 4 revisões por mês, então são por ano, né? São 4, de 3 em 3 meses. Normalmente você faz uma revisão anual. Então você tem a anual, porque o investimento não é para ser trocado toda hora. Você faz retorno nas carteiras, principalmente nesse cenário volátil, de 3 meses. Eu gosto de fazer assim, porque às vezes mudou ali alguma dinâmica do mercado, a gente precisa ajustar um produto ou outro, porque não está fazendo mais sentido dentro do que aconteceu ali do mercado, né? E a gente faz os contatos mensais, é obrigatório um contato mensal por mês, um contato por mês, né? Só fica redundante. A gente tem que fazer, por exemplo, eu tenho que falar com o meu cliente pelo menos 12 vezes por ano.
Então, assim, não tem como você não ser próximo, concorda? E por detrás ali das cortinas, como a Bruna falou, a gente segue muita recomendação. Então, a gente vai seguir o que está dentro do perfil do cliente. E se a gente realmente perceber que não está adequado ao cliente, a gente tem que retornar com o cliente e fazer esses ajustes, né? Até porque o cliente tem que estar confortável. E entenda, assim, por detrás da cortina, pelo menos na Valor, tem toda uma mesa. Por exemplo, na parte de renda variável nossa, se eu não me engano, são mais de 20 pessoas trabalhando ali internamente para trazer essa qualidade, tá? E aí eu falo de qualidade porque quando você olha ano passado, que o Bovespa, mesmo com toda a questão do Covid, conseguiu se recuperar no final e fechou ali 6%, mais ou menos, eu não lembro o valor correto, tá? A carteira, por exemplo, da XP trouxe em torno de 9% a carteira recomendada que fica ali no site da XP. A gente da Valor entregou 25% para o cliente. Então, existe um racional por trás, existe uma inteligência ali por trás te direcionando, faz isso ou faz aquilo. Então, a gente consegue trazer retorno para o cliente, entendeu? Eu acho que é isso que importa, né? O cliente tem que ver. Claro que passado não garante futuro. Eu brinco que retrovisor nunca foi parâmetro para você decidir o que você vai fazer, mas dá sim um norte de entender em cenários de crise como que aquela carteira se comporta, né? Para a gente entender se ela teve algum tipo de reação, se ela ficou passiva, se ela se organizou. Então, é isso que a gente faz de trás da cortina. A gente analisa e toda hora faz backing test ali. Os analistas fazem das carteiras em vários tipos de cenário para entender como aquela carteira se comportaria, para poder trazer para o cliente uma entrega, né, de produto, de experiência melhor, né? Pô, muito maneiro, Bruna. Eu queria perguntar rapidinho como é que você está de tempo? Você tem tempo para a gente ir mais um pouco além? Um pouquinho mais além podemos, não tem problema Tá nenhum. ok, então, perfeito. Uma pergunta que a gente queria fazer também, né? Tipo, você como assessor e líder já, né? Se você Uhum. pudesse dar algum conselho para alguém que está estudando e quer ingressar nessa área de assessoria, né? O que que Uhum. você diria para essa pessoa? Venha com muita vontade de trabalhar. O primeiro ano sempre é o mais difícil. Nunca vou negar. Até para assessor experiente, o primeiro ano é quando você está formando a sua carteira, né? Venha com vontade de aprender. O que eu e Bianca conversamos aqui no começo, o nível a bagagem que você ganha em tão pouco tempo é algo tão intenso que eu não tive isso em 13 anos de banco. E isso também é legal, porque você realmente aprende de muito produto, aprende do mercado. Então, é vir com muita vontade, não ter vergonha de ligar, porque é isso que a assessor faz. A gente tem que ligar, 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 ligar até conquistar o cliente. É normal, os não são normais, então tudo a gente tem que aprender a forma que você faz pergunta. A pergunta sempre tem que ser aberta. A gente não pode pensar em respostas que vão casar para o cliente assim, vamos agendar a semana que vem, o cliente sempre vai falar não para você. Então, tem técnica de venda, sim. Determinar a data ou não. Eu tenho tal, tal, tal data. Normalmente, quando você direciona o cliente, já marca com você. Então, tudo isso aí a gente forma a pessoa. Então, na verdade, é vir de coração aberto de que eu, por exemplo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu aposento sendo agente autônomo feliz da vida, porque aqui o céu é o limite. Aqui você não tem teto de ganhos. Isso é importante. Então, venha com a mente aberta de que vai trabalhar, que vai ser muito comercial, mas que você colhe fruto. Mesmo quando dá aquele frio na barriga no começo de que não vai dar certo, dá certo. E pelo menos aqui, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na Valor, aqui todos se ajudam. Mas se ajudam demais. Não tem aquela concorrência dentro do banco que um não quer ajudar o outro. Não, aqui todo mundo se ajuda porque todo mundo cresce, cada um tem sua carteira. O cliente é seu, não tem essa troca de carteira que acontece nos bancões. Então, o cliente realmente ele tem proximidade com você, ele cria vínculo com você. Então, crie isso desde o início. Acho que vocês novos que estão chegando tem uma energia absurda. Colocar energia direcionada para isso não tem como não ser sucesso, não tem. E no começo realmente é mais difícil, mas você aprende. Nada como você estar com uma pessoa do lado que saiba que consegue te ajudar, que consegue caminhar com você, consegue te dar a mão e surfar essa onda com você.
literalmente surfar essa onda com você. Eu brinco que não é na mesma prancha, cada um na sua prancha, mas se você levar a pessoa desenvolve sozinha. E vocês, assim, vocês novos trazem muitas ideias novas, diferentes, coisas assim que às vezes a gente nem pensou. Então traz muita inovação. E é um mercado que está inovando o tempo inteiro, que está se modernizando o tempo todo, então é muito dinâmico. Então, acho que é um casamento muito perfeito, esse tipo de trabalho com pessoas novas, eu acho. Perfeito, muito obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui do chat, eu não sei se alguém ainda vai querer fazer alguma depois, mas o Pedro Henrique, ele perguntou quais são as principais skills que um agente autônomo deve ter. Ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser... eu acho que tem que ser proativo. Eu vejo que tem muitos assessores que são técnicos, mas os caras são muito técnicos e já vêm com carteira. Então, eu acho que é uma junção de saber o que você está vendendo. Eu acho que quem quer fazer... Você não precisa ser especialista, porque o cargo não te pede para ser especialista. Você tem que saber por alto como funcionam os produtos e ser comercial. E eu acho que o maior desafio do ser humano, tá? Não é nem só da gente, não, como a gente toma, é saber escutar. A gente precisa aprender a escutar para você poder trazer retorno para o cliente da forma que faça sentido para ele. Então, eu acho que é isso que o agente autônomo tem que ter. Força de vontade. Eu brinco que vai gastar muita sola de sapato no primeiro ano, normal. Mas o céu é o limite. E eu falo para você, operações que eu fazia dentro do banco, que eu tinha ali, que eu não podia fazer R$ 1.000 ou 1 milhão, meu salário era o mesmo. Hoje aqui, se eu faço uma operação grande, o meu ganho é ilimitado, ilimitado. Então, assim, você faz o seu salário, você faz, eu quero ganhar tanto por mês. Você trabalha para aquilo, pode ser que em algum momento do mês você fique mais à vontade, porque você já chegou no seu objetivo. Então, você tem essa liberdade, essa mobilidade de até poder ficar mais light no seu dia a dia, né? Tá ótimo, obrigada. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Acho que não, Vinícius, né? eu acho que você ia fazer uma pergunta agora, né? Então tá. Vinícius? Tá mudo, Eu acho- Vinícius. É. Eita, Ih, eu acho que ele não tá escutando a gente. não, ficou, ele tá mudo. Deixa eu ver se eu consigo pedir para ativar o som. Deixa eu ver se eu consigo com ele. Não, ele parou de ouvir. Na verdade, eu acho que ele travou, tá? A internet Agora dele ele parou, ele travou. deve voltar. Deve voltar. Mas Vamos esperar basicamente é só um isso, gente. pouquinho. Assim, claro, então, enquanto ele está chegando, o que é legal é que você consegue crescer. Eu sou prova viva, eu entrei como assessora tem menos de um ano, já me tornei líder e estou crescendo. Então, você tem espaço para você crescer, você tem espaço para todo dia melhorar, né? Voltou, Vinícius? Eu voltei, desculpa, a gente tinha caído aqui. A gente percebeu. Mas isso que você está falando de espaço para crescer e melhorar, e também tem essa autonomia, né, que você já conseguiu conquistar. Então, tudo tem um lado bom e ruim. O que você disse de você não tem horário fixo, você trabalha final de semana, você trabalha de semana, porque você que está Aham. fazendo o seu salário. Então, Uhum. todos esses pontos que você mencionou de proatividade, comunicação, acho que realmente fazem muito sentido com o trabalho de um assessor, né? Uhum, muito. Eu acho que é o desenho de um assessor. Assessor que não está fazendo isso, ele ou não está produzindo, ou ele tá na profissão errada. Ele acha que está na profissão certa. Eu acho que a gente tem que ser comercial. Não dá para não ser comercial, entendeu? E também é legal, e isso é bacana para quem está chegando, que se você encontra uma empresa, por exemplo, como a Valor, ela entende, tem gente que não vai ter perfil comercial, tem que ser agente autônomo, tem que fazer a prova da Ancor, mas tem muita gente que vai para a área lá vai para as mesas, vai ser back-office, vai fazer outras coisas, porque não é o perfil do cara ser comercial. Então, existe espaço também para outros perfis. Para estar como agente autônomo na ponta, tem que ser comercial, não vai rodar se não for comercial. Agora, tem outras coisas, às vezes a pessoa é tão boa tecnicamente, a pessoa sabe tanto, que ela pode também agregar valor dentro do escritório dessa forma, né? Fazendo as análises, podendo fazer outras coisas ali dentro.
Bruna, eu não sei se o Eduardo chegou a fazer a pergunta que eu queria fazer para você. Não, ainda não. Não, ok, perfeito, então. Primeiro, pedir desculpas aí por eu ter caído, mas a pergunta é um pouco voltada para a pergunta que mandaram no chat. A pergunta é se tem alguma hard skill que você acha necessária para alguém que queira entrar nessa área. Você Não comenta muito de sei. soft skills, né? O É, principal é o soft skill, né? No hard skill, é, não entendi, perfeito. eu não sei te responder, de verdade, Vinícius, não sei. Eu acho que é um conjunto, eu acho que. E outra coisa, eu sinto muito. E ele travou novamente, Bianca. Voltou, voltou. Eu faço hoje as entrevistas dos novos assessores que estão entrando, pelo menos na minha equipe, eu tenho participado das entrevistas. A gente já sabe se a pessoa vai dar certo ou não pela forma que ela conversa, pela forma que ela se expõe, porque a pessoa pode ser, assim, eu brinco que ela pode ser farmacêutica, não quer dizer nada. Se a pessoa é boa de conversa e ela tem uma rede de relacionamento, então tem vontade de fazer cold call, que é aquela ligação mais fria, gente, o céu é o limite. Você não tem limitador, né? Então vai muito de você, de você. E eu brinco, e eu conversando esses dias com um assessor de boas práticas, porque ele faz cold call, e na minha equipe tem algumas pessoas que estão fazendo cold call. Ele falou: você acha que você precisa inicialmente fazer cold call, mas se você parar para pensar na sua rede de relacionamento, você tem os seus tios, suas tias, você tem um médico que você vai no futebol, vai em qualquer tipo de atividade, você tem outras pessoas de outros meios que você às vezes não vive. Então você tem lugar para poder multiplicar e trazer clientes, assim, é inesgotável. É inesgotável, entendeu? Você pode estar sentado na recepção do aeroporto, você pode fazer negócio. Tudo depende da forma que você conversa. Eu brinco, o pessoal fica brincando comigo aqui que eu tenho uns cases muito doidos que eu capto cliente em enterro. Porque assim, não tem lugar para você falar, não tem lugar para você conversar. Não tem lugar que você possa ter um papo agradável e não é direcionar que você tem que vir falar com você, mas se você começa a conversar qualquer coisa de mercado financeiro ou de educação financeira, as pessoas te perguntam coisas, e aí cria aquele diálogo. Então você consegue sempre estar mostrando o que você está fazendo, que forma que você está fazendo, ou como que você está ajudando as pessoas, enfim. Eu acho assim, eu acho que está crescendo demais esse meio de assessores, de agente autônomo, e é isso aí. E vai aumentar cada vez mais, até porque os desenhos dos bancos grandes, eles estão cada vez mais reduzindo pessoas, reduzindo os serviços presenciais para tudo muito de máquina, muito TI, e as pessoas as pessoas continuam precisando de uma pessoa do lado ali, o olho no olho, por mais que seja por vídeo, ainda é muito necessário, muito necessário. Eu não descarto isso, independente do nível de tecnologia que a gente tenha. A gente precisa de calor humano, a gente precisa de olho no olho. Eu acho que isso aí também gera confiança. Então, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que tudo que você tem que sempre focar é se aproximar do seu cliente. Não é só abrir a conta dele, porque só abrir a conta é fácil. Mas como que você vai manter esse relacionamento no longo prazo? É realmente fazendo amizade. Eu li um dia desses que grandes amigos nem sempre se tornam clientes seus, mas clientes se tornam grandes amigos. E é muito verdade. É muito verdade. É mais fácil você ganhar amigos no seu negócio do que você fazer os seus amigos se tornarem seus clientes. Então, a gente tem que conquistar isso. A gente tem que se aproximar. Né? A gente tem que ouvir. Tanto é que muitas vezes ligações que eu faço não são para falar só de negócio, é para perguntar como foi a viagem que você disse que quer fazer. Ou tal pessoa da sua família estava com algum problema de saúde, ela está melhor? Como os meus clientes que tiveram Covid, eu ligava quase todos os dias para saber se eles estavam bem. Ligação não era de negócio, porque era de coração mesmo. A gente precisa ter essa proximidade, a gente precisa realmente ouvir o cliente, saber realmente o que está acontecendo. Isso também gera calor humano, né? E aí, essas boas práticas, cada um vai criando, tá, Vinícius? Eu tenho esse meu modo de fazer. Eu brinco que ninguém tem que ser igual a mim, tanto é que na minha equipe eu acho que todo mundo tem que criar as boas práticas deles, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, mas você pode trazer para o seu jeito coisas que dão certo comigo, e vice-versa. A gente está aqui na vida para trocar, né? Experiência e melhorar. Então, é isso. Cara, acho que foi uma resposta perfeita aí. Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma pergunta no chat ou que alguém
tenha para fazer. E precisando Acho também, que independente não. nessa nossa conversa, se quiser algum outro tipo mais para frente, algum tipo de conversa desse tipo, é super bacana. Eu acho que o que eu puder multiplicar de informação e de conhecimento aí para todo mundo, a gente está aqui para somar mesmo, para multiplicar, como eu te disse, né? Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Cara, muito obrigado pela sua oportunidade e pela